Diga aí, mano. A gente tava aqui em off, e o off até é gostoso por isso. E a gente entende, até pelas histórias que a gente viu, muita gente fala assim, aquele time campeão de 88, ele nasce em 86. É real essa história? Não é só uma história, é uma história com H mesmo. Esse time é forjado em 86. Aliás, já desde 85 o Bahia deu uma batida na trave, 86 bate de novo. Teria sido uma década maravilhosa, não só com 88, né, Bubu? É uma década de ouro, né? Eu acho que sim, porque alguns jogadores de 86 permaneceram no elenco de 88 como titulares até. Então, Pereira, titular, né? Você vai pegando até da forma, os caras para trás um pouquinho, no meio de campo, eu estava ali, o Zé Carlos estava ali, Sandro estava ali, né? Enfim, o time de 86 foi um time maravilhoso do Bahia. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta, qual a diferença de 88 e 86? 88 foi campeão brasileiro. O de 86 era um time maravilhoso, encantador. Eu lembro que a gente fazia aquelas viagens, o Campeonato Brasileiro naquela época era o Campeonato Brasileiro mesmo. Sim. Então você jogava no norte, agora, depois subia, ia jogar no sul, depois descia, a gente ficava 15 dias viajando. 15 dias. A gente arrumava aquela malinha para 15 dias. Então nós fizemos os 3 primeiros jogos do Bahia, nós estreamos aqui em Salvador, foi contra o Rio Branco. Vencemos o jogo 4-2, o Cláudio Adão fez até 2 gols, eu fiz 2 gols também nesse jogo. Aí saímos, fomos para o Rio de Janeiro, contra o Vasco. Ganhamos do Vasco no Rio de Janeiro. Rio Branco é Acre, né? Não, Rio Branco é do Espírito Santo. Espírito Santo. Tem dois. Aí nós fomos jogar contra um time do Piauí, Flamengo do Piauí. Ganhamos o jogo por 1-0. Mas antes de jogar contra o Flamengo do Piauí, nós paramos em Belém para jogar contra um time, um Remo, acho que o Tunaluso. E ganhamos o Tunaluso também por 1-0. Nós fizemos 4 jogos fora e vencemos os 4 jogos. Olha que loucura. Sim. Quando nós chegamos aqui, era o Santos, o adversário nosso aqui na Fonte Nova. Metemos 3-0 no Santos. Sandro fez 2 gols, eu fiz, o Igualdão fez 1. E foi uma sensação. O Bahia virou a sensação do momento do futebol brasileiro. Então, esse time foi o time de 86, que acabou sucumbindo num jogo de oitava de final, quarta de final contra o Guarani, que jogou a final contra o São Paulo. Depois, o treinador era Titio Fantoni. Orlando Fantoni. Era o Fantoni. Depois veio o Campeonato Baiano, no meio, já em 87, Titio Fantoni, veio o brasileiro, o Titio Fantoni não estava bem, porque o Bahia não estava bem. O ano que eu me lesionei, tive ruptura dos ligamentos, etc. E Titio caiu. Entrou o Evaristo. Aí veio o Evaristo já com o Evaristo de ser, o jeito dele, né, cara? Já mudando algumas coisas, já pedindo contratações. Aí esse de 87, Barão, em cima da tua pergunta, foi que ele começou a conceituar o 88, né? Então o time de 87 chegou Paulo Rodrigues, chegou Gil Sergipano, né? Então essa galera já chegou encorpando, né? Porra, chegou o time e tal, que eles nem chegaram a jogar muito em 87. Em 88 o time já estava pronto. O time de 87, Sandro foi o grande jogador, inclusive no Campeonato Baiano de 87, Sandro estava vivendo uma fase espetacular no Brasileiro. E nós chegamos em 88 também numa linha de... E de 86, só recapitulando, nós ganhamos o Campeonato Baiano por antecipação. O Bahia, já teve isso. Em 86, o Bahia humilhava o Vitória. Deu 5-0 no Vitória em um jogo. Foi um dos. Porque a galera pediu para diminuir o ritmo, né? É verdade isso aí? O Bigu chegou mesmo e falou, Bobo. O goleiro, né? Não, o Bigu não falou comigo, ele falou com o Cláudio Adão. O Bigu era muito amigo de Adão, carioca. Sim. Os dois gostavam de estar sempre juntos e tal. E tinha o Lulinha também, outro volante do Vitória, né? Sim. O Lulinha não falava, mas o Bigu ficava pedindo para eu diminuir meu ritmo. Fala com esse menino aí, porra, fala com esse menino. Aí tal. Porque já tava uma goleada. E ele achava que se a gente acelerasse o ritmo, porra, era humilhação. Ia ter confusão. Na realidade, ele não queria que tivesse confusão no jogo. Aí o Adão fez, ô, Bobão! Aí o Adão fazia um gesto assim, né? Diminui, pô, diminui. Olha o nível da situação. Diminui, falar comigo pra diminuir, com o Zé Carlos voando, ó. Aí a gente olhava pro Adão, a gente tava lá atrás, a gente na frente. Aí ele fez, acho que foi a melhor partida que o Cláudio Adão fez. Foram 2 seus, 2 de Adão e... 2 de Adão, mas só os gols que eu fiz, ele me deu.
Sim, foram duas Se você assistências. olhar, Tem um que ele para na frente do goleiro e rola pro lado. rola pra mim. Eu lembro. Um foi de peito, Sim. foi vôlei de praia, né? O cara meteu, ele, pum, aí eu só chapeei, né? O goleiro, o Tonhão, né? Tonho. Tirei o Tonho. O outro já foi no chão, passe de novo, tudo em contra-ataque de velocidade. Zé Carlos pela direita, era um azul. Foguete, né? Foguete, Zé passando o tempo todo, Levinho. Zanata também. Não, ele conseguiu botar na velocidade e Osmar no banco, É. pô, que era outro foguete. Era outro foguete. Baixinho, E Rosmar. ganhamos com acho que 3 rodadas. Porque ainda não era uma competição diferente. Esse é um modelo de jogos diferente. Sim. Era por pontuação. Uhum. E nós ganhamos 3 jogos. 3 jogos de frente, ganhamos no Campeonato Baiano e fomos para o Brasileiro, fomos 5º colocado no Brasileiro. Com o time do Bahia era um sonho, né? O Bahia tinha um meia esquerda chamado Leandro. jogava muito. fantástico. Pô, que jogadorzaço, cara. Até as pernas todas tortas. Evaristo dizia assim: eu vou consertar tuas pernas. Ele foi cair na gaiva de Evaristo, parou de jogar. Fez a cirurgia, não lembrando dos joelhos? Dos 2 joelhos? Sim. Que ele tinha as pernas todas, né? Meio. Aí Evaristo, tem que jogador perna torta no meu time não joga, vamos consertar esse negócio. Leandro era um jogador excepcional. O meio de campo do Bahia desse ano, do Brasileiro, era Paulo Martins, um Volante jogador fantástico. né? Eu e Leandro. Aí vinha Zé Carlos, Cláudio Adão, Nenê ou Sandro. Timaço, cara. E o Zanata, Estevão, Pereira e o Edinho, de 86. Que era um coringa, né? É. Era lateral direito, lateral esquerdo. Se precisasse de volante, ele também ia. Que Edinho time. era fantástico. O time era maravilhoso, era maravilhoso. Aí depois, sim, começou em 88, já com o Evaristo, ele foi organizando o time, se desentendeu com o Zanata, no Baiano, pediu para negociar a Zanata, trouxe o Tarantini, aí é a visão de treinador. Porque ele já tinha visto, ele vinha acompanhando o Tarantini jogar pelo Itabuna contra a gente, ele preferia um jogador com mais defensivo, um lateral, porque os 2 laterais do Bahia eram um azogo, todos os 2, o Zanata por um lado e Paulo Robson. O tempo inteiro ele. E Evaristo estava envelhecendo de tanto gritar com os 2, né? Volta, para um! Os caras queriam nem saber. Né? E o lateral do lado dele ali. Aí ele segurou, ele viu a oportunidade de trazer, de botar a forma dele jogar, que ele queria. Com o Zanata ele não conseguia. Não conseguia. Ele falava uma coisa com o Zanata balançava a cabeça e fazia outra. O Zanata A jogava. personalidade era muito E pelo forte, nome né? de Zanata não parava, né? Era um grande jogador. Sim. Pô, falar com um grande Era um jogador meia na que lateral, tem que né? fazer, o cara não aceita. É. O cara tem que fazer o que ele sabe fazer. Não é difícil um treinador chegar para você e falar assim, ó, meu filho, por favor, não passa do meio de campo. O cara é ofensivo. O cara vai ficar ali 2 minutos, 3 minutos, ok, professor. Quando o professor virar, ele já tá lá no fundo já. Então, assim, o Zanata era desses caras, assim, tipo, ele era um cara polêmico. O Zanata dava as entrevistas polêmicas, isso incomodava Evaristo. Tinha um diacho de um jogo contra o Bahia, por exemplo. Os caras davam um bicho antecipado lá. E ele ia pra imprensa falar que já tinham botado o bicho no bolso. Não, Os caras da imprensa amavam nas TVs. Cara, cara, esse é o cara. Mas, cara, pô, pior que a gente já sabia que ia dar problema no jogo, confusão. Os caras só queriam pegar ele, né? Uhum. Então, assim, foram anos montando o time, 3 anos, e montou o time campeão brasileiro, que era um time realmente espetacular. O time do Bahia de 88. Redondinho, né? Redondinho. Era um time muito ousado. Uma peça fundamental desse elenco, claro, vem do maestro, que é nosso querido Evaristo. Quem esteve aqui foi Newton Mota também, né? Que fazia parte também desse elenco de 88. Enfim. Estava nesse último Estava. Jogo. E ele falou sobre a pré-eleção de Evaristo, não foi, Barbaros? Você poderia me recordar um pouquinho? Ele falou que Evaristo provocou o time, né? É. Como foi essa provocação aí? Sob a perspectiva do craque do time. Aqui tá bom, já chegamos foi lá. Um pouquinho feliz, né? Sim. Eu acho que ali foi... Se ele teve essa intenção, é difícil a gente entender. Lembrando que recentemente Romário revelou uma história que ele esculhambou Romário, e aí Romário fez 3 gols e falou... E queria pegar ele. Ele falou... Aí tinha muito disso. Eu lembro porque eu vi a entrevista, aí Romário disse, ele vai ver, vou pegar esse velho. Aí quando ele termina de fazer os 3 gols, que ele já vem na direção de Evaristo. Isso, né? Quando ele vem na direção de Evaristo, aí Evaristo, se eu não te provocasse, hein? Aí ele... Outra que desarmou, me quebrou. Ele tinha muito disso. Eu lembro que foram 2 oportunidades que aconteceram. Uma foi no vestiário e a outra já foi no túnel. Uhum. Né? No túnel a gente não deixou ele falar mais. É mesmo, era esse dia? Não, chega, agora é nosso momento. Mas no vestiário ele falou, ó, gente, a campanha maravilhosa,
não, se der errado aqui, nós chegamos a um nível muito alto, estamos na Libertadores. Aí, ponto. Quando ele falou isso, nós mandamos ele calar a boca. Chega, professor. Cala, empurra todo mundo, o Ronaldo chega, tal. Porque, assim, a gente queria ser campeão, a gente não queria ser vice. Não tava. Pô, quando nós chegamos lá no Rio Grande do Sul, a gente chegou com status de grande time. Uhum. Time poderoso. Não chegou de igual para igual lá. Sim. Com a vantagem de empatar e ser campeão. Uhum. Então a gente já estava acreditando naquilo. Aí quando você vê ali, não, por mais para mexer com você, talvez tenha sido isso psicológico. Porque a gente entrou retado, entrou emputecido, né? Tanto que no túnel não chama ele falar mais não. Reúne aqui, o senhor fica fora. Aí Costa aqui, todo mundo, ele só ficou ouvindo. Sim. Mas ele já tinha mandado o recado. Evaristo tinha muito disso aí. Ele tinha um Charles, ele dizia assim: pinta de jogador, carro de jogador, mas não joga porra nenhuma. Isso chegava pro jogador, cara. O cara via, Sim, pô. Era uma entrevista. Puta, chegava emputecido, vou matar esse velho filho da puta. Chegava no jogo, o cara arrebentava. Arrebentava, porque Jogador o cara de seleção. Queria pedido por responder, né? Maradona, tá ligado? Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.